O capítulo 5, o nome do capítulo 5 é a arte da leitura exigente. Logo no começo, ele já comenta sobre algo muito comum, que é dormir lendo um livro. Você já deve ter escutado, ou mesmo você fala, como, nossa, eu não consigo ler, é muito chato, ler me dá sono, eu prefiro ver um filme ou um documentário. E o autor argumenta que isso é porque você não tem uma leitura ativa, você não se esforça para ler. Então você está lendo as palavras e isso realmente é tedioso. Você precisa ter uma interação com o que você está lendo. E ele fala que precisa ter certas regras, certas formas, tem uma forma correta de se ler de uma forma exigente. E também existem técnicas para facilitar essa leitura. Mas como qualquer outra atividade, você precisa ter prática para alcançar. Não é só, eu sei ler, então eu sei ler de uma forma ativa, de uma forma exigente. Não é bem assim. Então, quais são uma das regras? Ele fala que você precisa fazer perguntas. Uma das regras é isso. Você, quando faz perguntas, você tem uma pausa para analisar o texto, para tentar compreender de uma forma mais aprofundada o que você realmente está lendo. Ele recomenda 4 perguntas básicas. Primeiro, o que o livro fala sobre? Então, é um tema geral, uma ideia, então é algo abrangente. Depois que você tem esse seu tema, a ideia central, ele vai falar algo sobre isso. Então, o que exatamente ele fala sobre isso? Então, você tem o tema e depois você tem um argumento sobre ele. Tudo bem. Depois de identificar o argumento, você vai ter que se perguntar, é verdade isso? Faz sentido? Então, com seus conhecimentos prévios, com as suas experiências, você vai julgar esse conhecimento. Depois e essa informação nova que você aprendeu é relevante? É importante? Como que ela se aplica a você? Então, quando você se faz essas perguntas e tenta respondê-las, você tem uma compreensão muito mais aprofundada do texto do que pessoas que só leem e não param para realmente refletir do que elas leem. Então, técnicas. Não basta só você fazer perguntas. Você tem que ter como responder. Você pode tentar responder na sua cabeça? Pode. Mas é muito recomendado você ter algo físico. Então, uma anotação que te ajude a responder, a te guiar, realmente a definir o seu pensamento. Então, ele recomenda que você sublinhe partes importantes, marque talvez com colchetes, parágrafos que você acha que são mais relevantes, ou marcar páginas. Então, se você quiser, nossa, qual que é mesmo aquilo que o autor falou? Estava aqui nesse livro, mas onde realmente está? Então, você tem marcado, que fique mais fácil o seu acesso, quando você quiser usar em leituras futuras esse conhecimento desse outro livro. Ele também recomenda que você realmente escreva no livro. Você não está comprando só as palavras. Realmente o livro é seu. É para você escrever, para você grifar, para você marcar. Você pode escrever analogias, tipo, esse aqui ele explicou, parece muito com isso aqui. Então você faz uma analogia que te ajude a gravar. Pode escrever questionamentos, como, ele falou isso aqui, mas eu acho que faz mais sentido assim. Você realmente escreva seus pensamentos no livro. Isso te ajuda a ter uma interação, como se fosse uma conversa com você e o autor. Porém, isso não é só, agora eu sei. Agora eu sei que eu tenho que anotar, agora eu sei que eu tenho que fazer pergunta, tentar me focar, agora eu já sou um leitor exigente. Também não é bem assim. A leitura exigente, a leitura ativa, ela demanda esforço, uma prática. Então, o que é recomendável não é só, vou tentar ler, agora eu vou aplicar tudo. Não, vai por partes. Primeiro, você tenta fazer as perguntas básicas. Então, qual que é o tema? Qual que é o que exatamente ele fala? Depois, você tenta anotar. Aí você não precisa ir atrás de pesquisa, marcar, relacionar com outros livros. Você pode só marcar uma parte importante, marcar uma definição, ou escrever alguma coisa como
faz sentido, eu vou escrever uma analogia ali do lado, coisas simples, aos poucos, e depois se junta tudo. Então eu tenho aqui 3 parágrafos do início do capítulo 4, para ver se a gente consegue usar essas 4 perguntas para nos guiar, para criar uma leitura mais aprofundada. Então temos, a leitura inspecional é um nível de leitura propriamente dito. Trata-se de um nível marcadamente distinto do anterior, leitura elementar, e do nível, naturalmente, que o seguirá, leitura analítica. Mas conforme notamos no capítulo 2, os níveis de leitura são cumulativos, e por isso a leitura elementar está contida na leitura inspecional, assim como a leitura inspecional está contida na leitura analítica, e a leitura analítica na leitura sintópica. Então, qual que é o tema geral disso aqui? Ele vai comentar sobre a leitura inspecional. E o que exatamente ele falou até agora sobre ela? Que ela faz parte de um conjunto de técnicas de leitura. E ela é a segunda. Então, primeiro a elementar, depois vem a inspecional, a analítica, a sintópica. É verdade o que ele fala? Então, é verdade que existe isso? Então, nós não temos o conhecimento, realmente até agora, para falar se é verdade. Então, vamos continuar lendo. Na prática, isso quer dizer que você não conseguirá ler no nível inspecional até que tenha dominado perfeitamente as técnicas de leitura mental? Então, o que ele está falando? O que ele está falando? Você precisa dominar as técnicas elementar para ir para o nível inspecional. Porque é contínuo. Beleza, vamos continuar. Você terá de ler o texto do autor de maneira mais ou menos contínua, sem muitas paradas, para consultar o dicionário e sem tropeçar nas regras gramaticais e sintáticas. Você terá de ser capaz de compreender o sentido da maioria das frases e parágrafos, embora não necessariamente o sentido perfeito deles. Então, você pode grifar essa parte daqui, sem muitas paradas, para consultar o dicionário, de uma maneira mais ou menos contínua, sem tropeçar, que isso é a definição da leitura mental. Pode ser algo bom para se grifar. Então, tudo bem, vamos continuar. Então, o que é a leitura inspecional? Como a exercemos? A primeira coisa a aprendermos é que há 2 tipos de leitura inspecional. São aspectos da mesma habilidade, mas o leitor inicialmente deve ter em mente que se trata de 2 passos ou atividades diferentes. O leitor experiente aprenderá a exercer os 2 passos de uma só vez, mas por hora o analisaremos como se fossem coisas distintas. Então, se o tema é leitura inspecional, o que exatamente ele falou sobre ele aqui? Ele falou que leitura inspecional são aspectos, tem 2 aspectos, e ele vai ensinar esses 2 aspectos conforme do capítulo, mas realmente eles devem ser usados juntos. Então, usamos nossas 4 perguntas e viu como isso ajudou a compreender o que ele realmente falou? Então, muito obrigado.